Tudo bem, gente? Então, dando continuidade à nossa eletiva na área de informática na educação, hoje abordaremos um pouquinho sobre edição de texto e uma ferramenta que nós temos disponíveis, para os alunos, para os estudantes, é o Google Documentos, ou também conhecido como Google Docs. Ele fica disponível, todos nós que temos conta no Gmail, essas contas também institucionais da Secretaria Estadual de Educação, nós já temos acesso a esse Google Documentos. Lembrando que nós faremos também essa abordagem presencial em sala de aula. O vídeo é uma forma de pesquisa, para quem depois queira ou não relembre alguma ação presencial, é uma forma então de ter disponível esse material disponível em vídeo, tá bom? Então vamos lá. O que é o Google Documentos? O Google Documentos é um editor de texto. Tá bom? Claro que quando a gente fala em texto, vários componentes podem compor esse texto, como uma tabela, uma figura, uma imagem, mas abordaremos isso mais à frente. Basicamente, dentro do Google Documentos, nós fazemos o quê? Fazemos uma formatação. Nós colocamos o texto, colocamos uma informação, ou pegamos esse texto de uma outra fonte, de um site, ou de um livro, de uma outra referência, ou construímos nosso próprio texto. Lembrando que quando nós pegamos o texto de um site, o texto de um livro, fazemos uma cópia. Então essa cópia ela tem que ser feita uma referência. Abordaremos isso em outros momentos. Porque quando você copia de algum outro autor e não faz a referência desse autor, isso é plágio, tá? É considerado inclusive crime. Mas mais à frente falaremos sobre isso. Então, o que é a formatação? A formatação é uma das operações mais importantes de um editor de textos. No caso, Google Documentos. Claro, também temos o Microsoft Word, também um editor de texto. É ela, a formatação que vai determinar o tamanho das letras, ou das letras, entendendo também como fonte, as fontes do texto, as margens esquerda e direita, estamos falando da margem da folha, o espaçamento entre as linhas, entre a linha superior e a linha inferior, entre parágrafo, enfim. Formatar um texto significa personalizar a visualização e impressão do seu documento, o documento que você está construindo, Vamos lá. No entanto, nós temos algumas regras para formatar esse texto. O professor ou a professora pode solicitar um determinado tipo de formatação, de trabalho, de fonte, ou nós também podemos, por exemplo, faculdades, universidades, que seguem padrões já estabelecidos de uma forma a nível nacional. Então, muitos professores e instituições buscam seguir as regras da ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, tá bom? Então, o que seriam essas regras? Regras da ABNT que todo estudante deve conhecer. Claro que nós não iremos abordar todas as regras, beleza? Até porque a ABNT não trata somente de regras de formatação de texto. Eles trazem padrões técnicos para várias áreas, inclusive para construção, para fabricação de peças, não vamos adentrar nisso não. Mas eles também falam sobre trabalhos acadêmicos, trabalhos técnicos, científicos. É o que nós iremos nos apegar nesse ponto. As regras da ABNT para trabalhos acadêmicos já faz parte da rotina dos estudantes. Essas exigências são definidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, uma entidade sem fins lucrativos responsável pela normalização de diferentes atividades no Brasil. Então ela não trata apenas de formatação de texto não, tá, gente? A ABNT traz várias normas técnicas. Como existem inúmeras normas, não é obrigatório decorá-las. Em uma rápida pesquisa pela internet, é possível encontrar diversos arquivos com regras necessárias para adequar o seu trabalho ao que é estabelecido pela ABNT. No entanto, é importante dominar algumas regras básicas que são comuns a diferentes trabalhos. Então, esse parágrafo está dizendo o quê? Dependendo da faculdade, ou da universidade, da instituição acadêmica, ou mesmo do professor ou da professora, eles podem solicitar uma formatação para esse trabalho. Você vai dar um formato. É isso que nós iremos trabalhar no Google Documentos. Que formato é esse? Como é que eu chego a esse formato? Nesse momento, passarei alguma formatação, um modelo de formatação, mas não quer dizer que seja o correto ou o melhor.
Nós iremos trabalhar aqui, a ideia é vocês conhecerem as ferramentas para formatar um trabalho. Entendeu? Vocês irão conhecer ferramentas para formatar um trabalho. E aí, com essas ferramentas, você pode dar o formato que for exigido. O professor pode sugerir uma fonte, exigir uma fonte para um trabalho, uma fonte Times, uma fonte Arial. E aí, vocês, a ideia aqui, né, é vocês conhecerem as ferramentas. Tá bom? Não traçar um padrão que todos os trabalhos devem ser assim. Mas o nosso objetivo aqui, repetindo, é que vocês conheçam as ferramentas, para que quando vocês forem utilizá-las, vocês saberem onde, como, o que está sendo solicitado para aquele trabalho. Tá bom? Então agora eu vou sair dessa apresentação, nós vamos lá para o Drive, tá? Para o Google Drive, nesse momento, que faremos também essa abordagem, nessa apresentação lá de forma online, tá bom? Saindo aqui, eu estou gravando, deixa eu voltar lá no Google Drive, aqui. Então, o Google Drive, vocês têm acesso ao Google Drive, né? Todos os estudantes já têm essa conta, tá? Deixa eu jogar no Google, só para nós traçarmos o caminho aqui. Então, você tem aqui, né? Tá no Google, na página inicial, quando vocês entram pelo Google Chrome, no Chromebook ou no computador, né, vocês têm essa interface do Google. Clique nessas bolinhas, né, e aí você vem aqui no Drive. Claro que você pode também vir direto, né, ao Google Documentos, que é esse daqui. Mas vamos no Drive primeiro, só para nós criarmos uma pasta lá. Então esse aqui é o Drive, beleza? É o Google Drive. O que nós vamos fazer aqui? Dentro desse Drive, deixa eu mudar só o meu perfil, é que eu tenho duas contas aqui. Eu vou criar, então estou dentro de uma pasta no meu Drive, eu criei uma pasta, tá? Deixa eu retornar aqui. Então eu estou no meu Drive, na página, na área principal do meu Drive. Só para a título de organização do Drive, né, das minhas pastas ou dos meus trabalhos, o que eu sugiro que vocês façam? Vocês criem pastas, tá? Nós faremos também isso de forma presencial. Por exemplo, todos os meus trabalhos na área de estudo orientado, eles ficam dentro dessa pasta. Protagonismo em clube, então eu incluo referente ao protagonismo em clube nessa pasta. Eletivas nessa pasta, tá bom? Eletiva de informática, eu vou clicar aqui. Como que eu crio uma pasta? Eu estou no meu Drive, novo, pasta. Bem simples. Agora, dentro dessa pasta, eu vou criarei um arquivo do Google Documentos. Estou na minha pasta aqui, Eletiva Informática, clico em Novo, venho aqui, ó, Documentos Google. E me aparece aqui, ó, documento em branco ou com base em um modelo. Por que eu sugiro aqui documento em branco nesse momento? Porque nós iremos dar formato, né, ao texto. Com base em um modelo, ele trará os layouts prévios, né, modelos prévios sugestivos, tá bom? Dentro do Google Documentos. Mas nesse momento aqui, faremos com documento em branco, tá bom? Então ele traz para nós essa página. A título de curiosidade, né, de informação, essa página que vocês estão visualizando, essa página em branco, né, essa folha em branco, nesse modelo que ela está aqui, ela é uma folha A4, tá? Como se fosse uma folha mesmo. Então tudo que você faz dentro dessa área, você imagina que você irá imprimir, né, ou fazer o formato dela dentro de uma folha A4, padrão A4, tá bom? Aqui nós temos então a barra de ferramentas, arquivo, editar, né? Eu sei que às vezes é muita informação para pouco tempo, mas no realizar a atividade ou as atividades, vocês irão se familiarizando, né, com as ferramentas, com a barra de ferramentas disponível aqui, tá bom? O que nós faremos agora? Primeira coisa, nesse momento eu vou pegarei um texto que eu já tenho pronto em um determinado local, irei transportá-lo para cá com a formatação que eu quero, tá? Assim, com a formatação que ele já, na verdade, com a formatação que ele já tem, tá bom? Esse é o texto falando sobre, um texto na área de história, falando sobre o petróleo no Espírito Santo. Isso está no Google, no Word, tá? Então ele está no meu computador, ele não está online. Então eu seleciono todo o texto, venho
e Ctrl C, copio, tá bom? Irei copiar, então copiei o texto, Ctrl C, estou agora no meu Google Documentos, então eu posso, né, editar, colar, clicar em editar e colar, ou simplesmente Ctrl V, então o texto veio para cá. Percebam que o texto ele está com o formato que veio lá do Word, tá bom? Estou dando um zoom aqui só para vocês poderem visualizar melhor. Então o texto está aqui, título, percebam que ele está com o mesmo tamanho. Qual é a fonte que está sendo utilizada no texto? Ó, fonte Arial, tá bom? Fonte Arial. Qual o tamanho do texto, né, das letras? O tamanho da fonte ou da letra está no tamanho 10. O tamanho da fonte, só para aqui, o tamanho da fonte 10. Só que nós vamos fazer uma formatação nele, então uma formatação prévia para ele, tá bom? Outra coisa também que a gente pode fazer também, antes de darmos continuidade, é o que? É colocar um título para esse trabalho. Vamos colocar o título como sendo esse daqui. Eu seleciono, copio, clico aqui, eu vou clicar aqui, ó, renomear. Só você clicar e Ctrl V, ele já vai para lá. Então já tem um título no meu trabalho, tá bom? Agora volto lá na apresentação, só para nós pegarmos qual será a formatação que nós aplicaremos ao texto. Bom, então dentro do Google Documentos, nós faremos a formatação daquele texto que eu copiei, né, que foi copiado de um outro local. Lembrando que quando você copia qualquer texto na íntegra, sem dizer o autor, isso é plágio. Eu só estou fazendo essa cópia, sem dizer o autor ali, como uma forma de praticarmos a formatação, tá bom? Então não façam cópia sem dizer de onde vem a fonte, né, de onde é o autor, quem é o autor, de qual livro, de qual site. O momento aqui é apenas formativo mesmo, apenas para vocês praticarem a formatação de texto. Vamos lá então. Qual será a nossa formatação? Quando alguém diz assim, formata o texto para mim, a formatação, como já foi dito, é você dar uma forma ao texto, tá bom? Forma ao parágrafo, a linha, espaçamento. O corpo do texto, ele será fonte Arial 12, né? Ou letra, fonte, letra, são sinônimos nesse caso, no caso aqui aplicado na área de informática. Tamanho 12, lembra que ela está no nosso tamanho 10. Espaçamento entre linhas, 1,5, né? 1,5. Entre uma linha e outra, linha superior e linha inferior. Espaçamento entre parágrafos 6 pontos antes. Então primeiro vamos no corpo do texto, faremos essa formatação aqui, ó. Corpo do texto, fonte Arial 12, espaçamento 1,5 entre linhas, espaçamento 6 pontos, esse PTS pontos antes, tá bom? Vamos primeiro nesse aqui, passo a passo. Voltamos ao nosso trabalho. Então, quando eu quero formatar algo, eu tenho que selecionar esse algo, né? A parte do texto. Eu posso selecioná-lo de forma completa, ou selecionar apenas uma parte. Aí eu quero formatar apenas esse parágrafo. Então você seleciona apenas esse parágrafo, tá bom? Eu não quero formatar, um exemplo, não quero formatar a parte inferior, o segundo parágrafo. Não é o nosso caso. O nosso caso aqui fazemos a formatação de forma completa. Então seleciono todo o texto. Lá na nossa formatação estava dizendo o quê? Fonte Arial. Se eu clico aqui, ó, e vão me dar vários modelos de fonte, né? Vários. Impact, Montserrat, Monito, Oswald, Pacífico. No nosso caso é Arial. Lembra o tamanho da fonte? Então tamanho 12. Clico ali, posso digitar o número 12 ou simplesmente tem que estar selecionado aí. Seleciona e clica no mais para aumentar a fonte, no menos para reduzir o tamanho da fonte. Então, fonte 12, tá bom? Estávamos falando também sobre o que é solicitado lá, está sendo solicitado, é espaçamento 1,5 entre linhas. Então, onde que eu chego nisso? Nessa formatação entre as linhas. Então, eu venho formatar, barra de ferramentas, eu venho aqui formatar, espaçamento entre linhas e parágrafos. Eu já tenho aqui, ó, 1,15? Não, é 1,5.
Então, seleciono o campo que eu quero. Deixa eu sair daqui. Então, seleciono tudo que eu quero. Formatar, espaçamento entre linhas, 1,5. Perceba que agora aumentou. Olha, ó, tínhamos apenas o texto em uma página. Agora já temos texto em 2 páginas. Porque ele aumentou o tamanho para 12 e também aumentou o espaçamento entre uma linha e outra. Perceba que agora ele ficou mais limpo para se ler. Ele estava muito fechado, estava muito colado, bruscamente falando, é isso, né? Uma linha entre a outra. Então agora deu um espaçamento entre uma linha e outra maior. Mas também, além do espaçamento entre linhas, estava pedindo também espaçamento entre parágrafos, 6 pontos antes. Então seleciono tudo novamente, de novo, outra vez. Poderia fazer tudo de uma vez só, mas estou fazendo de passo a passo, para vocês poderem acompanhar. Seleciono novamente todo o texto. Venho formatar, espaçamento entre linhas e parágrafos. Aí eu venho aqui, ó, espaçamento personalizado, porque não está me dando a opção de 6 pontos, tá? Então, espaçamento entre linhas e parágrafos, espaçamento personalizado. O que estava solicitando lá? 6 pontos antes. Então, está 12. Tiro 12, coloco 6. E depois? Está dizendo alguma coisa depois? Não. Então, 0. Então, espaçamento entre parágrafos, 6 pontos antes. Depois, como não tem informação, não tem nada de depois, tá? Então, ficaremos limitados ao parágrafo 6 pontos antes. Então, antes 6 pontos, depois 0. Aplica. Clico em aplicar. Tranquilo? Beleza. Então, isso está feito. O primeiro ponto aqui já está completo. O segundo ponto, títulos, fonte Arial 14 e negrito. Voltamos ao trabalho, voltaremos lá à página. Então, nossos títulos aqui. Então, esse aqui é o título. Seleciono apenas o título. Qual o tamanho? 14. Clico aqui, aumento para 14. O que é o negrito? Negrito é quando você quer dar evidência, né, a uma parte do texto, a alguma palavra. O negrito aqui dentro do Google Documentos, ele é a letra B. Se você parar o mouse em cima, né, o cursor, olha lá, negrito. Você pode apertar a tecla Ctrl B, ou apenas clicar no B. Tá vendo? Ele deu mais ênfase no título. Um pouco de história também é um título, ou um subtítulo. Então seleciono qual a fonte? 14 e negrito, B. Temas, continuamos o trabalho, ó, outro título ou subtítulo aqui, tamanho 14, negrito. Tem mais algum título para baixo? Não. Vou colocar um ponto aqui para encerrarmos o nosso parágrafo. Difícil não, né? Então selecionamos apenas os títulos. Então aqui, ó, fonte Arial 14, negrito. Arial 14, negrito, os títulos. E como que está o texto? Arial 12, sem negrito. Quando fica com negrito, olha lá, o B fica de forma evidente. Sem o negrito, o B fica desmarcado. Bom, voltamos à nossa formatação. E para terminar esse momento aqui, faremos agora o alinhamento do texto. O que é o alinhamento? Você pode deixar o texto alinhado à margem esquerda do trabalho, né, da folha, alinhado à margem direita, alinhado da folha, né, alinhado à margem direita da folha, centralizado a folha ou justificado, tá bom? Nesse caso aqui, alinhamento, o que está sendo solicitado é justificado. Então voltamos ao nosso trabalho, seleciono, está falando apenas uma parte do texto? Não. Então todo o texto ele é alinhamento justificado. Então seleciono tudo novamente. Onde que eu venho o alinhamento? Aqui na barra de ferramentas, eu tenho aqui, só para o mouse em cima aqui, ó, alinhamento, alinhar. Você clica, ó, alinhar à esquerda. Perceba que o desenho, ele mostra o texto à esquerda da folha. Alinhar ao centro, mostra que o texto está alinhado ao centro. Perceba que o desenho do texto vem todo centralizado. Alinhar à direita,
da folha, ou justificado. Justificado ele fica quadradinho no trabalho. Eu vou clicar só para vocês perceberem o que acontece com o texto, tá? Então, nesse momento ele está alinhado à esquerda. Percebam que aqui tem quebras de linha, ó. O texto não vai até o final. Eu vou alinhar ao centro. Olha como é que ficou alinhado ao centro. Título, tudo ao centro. Percebeu que ele está aqui com o texto quebrado tanto à esquerda quanto à direita. Agora eu farei o alinhamento à direita. Agora o texto veio todo para o canto direito da folha. Agora a quebra do texto está toda aqui no canto esquerdo. Percebam? Mas o que está sendo solicitado é o alinhamento justificado, que é o nosso último caso aqui. Agora percebam que ele está todo quadradinho dentro do trabalho, dentro da folha. Beleza? Ó, clico fora, o nosso texto já ficou bem diferente. Vamos olhar quando ele era no original, quando foi copiado, ele era assim. Percebam a diferença do texto antes da formatação que nós demos. Isso aqui, gente, ele já está formatado. Percebam que todo texto tem uma formatação. Mas essa não é a formatação que estava sendo solicitada. Depois de aplicarmos a formatação solicitada, ele ficou com esse formato. Bem diferente, né? Não quer dizer que é um formato melhor ou pior. Estamos apenas aplicando a formatação que foi solicitada. Beleza? Isso aí. No momento presencial, faremos a abordagem também, utilizando essas ferramentas. Qualquer dúvida, nos chame lá no sala de aula, no WhatsApp. Até mais.